A padilha que eu carregava se chamava Maria Quitéria. E o Exu que eu carregava era Exu Marabu. Sabe que a Bíblia, ela, na verdade, ela foi uma idealização da imprensa. Oi, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo e já quero desejar um ano de muita bênção, muita paz, muita prosperidade na tua vida, na vida da tua família. E a minha grande expectativa para este ano é que as metas, os planos, os projetos que não se efetuaram no ano anterior vão se efetuar neste ano na minha vida e na sua vida. Então vamos começar este ano com muita esperança e com muita fé no nosso Deus. E vamos começar aqui reagindo a duas respostas polêmicas, uma emitida pelo JA e outra pela Ayala, que se apresenta como pastora. E apesar da resposta ser justamente a título de combater certas críticas, parece que a resposta acaba comprometendo ainda mais tais pessoas. Vamos mostrar aqui, vamos comentar algo muito importante e necessário sobre isso. Em instantes todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo divulgadas, mas antes só vou pedir para você, se é novo por aqui, tá chegando agora no canal, já aproveita, inscreva-se em nosso canal, ativando também o sininho das notificações para receber em primeira mão os novos vídeos e assim, logo quando a gente postar um vídeo, você já vai receber uma notificação para ficar sempre muito bem atualizado. E também nos ajude dando aquela força clicando no like e vamos à notícia, logo após a vinheta. Bom pessoal, e o JA, mais uma vez viralizou e agora virou até meme diante de uma aula de teologia que ele deu a respeito dos primórdios da Bíblia. O que aconteceu com os primeiros exemplares da Bíblia impressa? O J trouxe uma resposta a respeito disso. Só que ele falou algo que vai convergir com o que a Ayala falou. Isso é algo muito sério que precisa ser salientado. Dá uma olhada. Sabe que a Bíblia, ela, na verdade, ela foi uma idealização da imprensa, na verdade. Não foi tipo uma idealização de tipo vamos fazer um livro para que todas as pessoas tenham acesso. Até porque na época quando a Bíblia saiu, uma das primeiras impressões, na época para uma pessoa ter acesso àquele tipo de conteúdo, se eu não me engano, tinha, sei lá, que ter uma quantidade de 2.000 salários mínimos, era uma coisa totalmente inacessível. Então, antes da Bíblia chegar a essa coisa popular, ela era um livro de estudo esotérico. Então, as pessoas tinham acesso através da Cabala, elas tinham acesso, como qualquer outro livro de esoterismo, para uma questão pessoal. Então, hoje, para mim, eu posso tirar coisas lindas de Salmos, mas entender que quando foi escrito aquilo era uma outra época, entende? Então, hoje a Bíblia, eu tenho essa sensibilidade de pegar coisas boas e levar para mim mesma, até porque a Bíblia, eu acho que ela tem muitas coisas que se encaixam em outras religiões, que estão ditas ali, que se encaixam no budismo, por exemplo. Então, eu tiro as coisas boas e as coisas que não fazem sentido para o meu tempo, eu descarto, como qualquer um outro livro que eu estudaria. E eu não sei de onde ele tirou essa história, mas a estratégia por trás quero dizer, que a Bíblia é um livro nichado. É um livro destinado para uma elite e não um livro que contempla os anseios de todos nós. E a verdade é que essa tendência é uma tendência presente em muitas igrejas inclusivas, em muitas igrejas modernas. É aquele evangelho da seletividade. Ah, sim. Isso aqui é legal se eu acho bacana, tem a ver com os meus valores morais, então vou seguir esse dogma da Bíblia. Mas se isso aqui mexe com o estilo de vida que eu não estou disposto a abdicar, com algum tipo de desejo, uma tendência que eu não estou disposto a abrir mão, então eu ignoro. Muitos estão fazendo isso, e a justificativa para essa seletividade é o que o JA fez neste vídeo, é tentar descredibilizar a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Porque se nós entendermos que a Bíblia realmente é uma expressão da vontade de Deus para a vida do ser humano, automaticamente nós temos o dever de nos submetermos a ela, de subjulgar os nossos próprios critérios em benefício da vontade de Deus expressa nesse livro prevalecer nas nossas vidas. Mas a alternativa do JA é dizer que a Bíblia é um livro comum como qualquer outro, foi um livro destinado, para uma elite. E na verdade, quando nós observamos a Bíblia primeiro, que a linguagem da Bíblia, ela é extremamente simples e acessível. O que, na verdade, torna difícil a compreensão da Bíblia é justamente a falta de espiritualidade, de oração, porque se a mensagem da Bíblia é uma mensagem espiritual,
Com certeza é necessário o auxílio do Espírito Santo para tornar certas coisas perceptíveis à nossa consciência. Mas a Bíblia é um livro simples, é um livro acessível para todos e é um livro que contempla principalmente os pobres, os necessitados, os desvalidos. Tanto é que foi esse público que Jesus foi evangelizar, que Jesus foi anunciar o evangelho do reino. Mas percebemos cada vez mais as pessoas tentando descredibilizar esse evangelho e essa palavra. E vamos agora para Ayala, que também deu uma resposta bem polêmica em um podcast, inclusive revelou um detalhe a respeito das tatuagens no seu corpo. Vocês sabem, a Ayala é uma figura polêmica e tem diversos críticos, e ela deu a sua resposta a esses críticos e falou mais algumas coisas. Eu quero mostrar aqui um trecho da fala dela e comentar algo muito importante sobre isso que ela falou. Dá uma olhada. Ter todas essas tatuagens no meu corpo, porque hoje ele é 100% tatuado, sem tirar lugar nenhum. Mas antes não era assim. Eu tinha tatuagens, mas não eram tantas tatuagens. E eu já era extremamente rejeitada. Que foi aí que eu conheci George. Que foi quando Deus usou ele pra falar não só que Deus ia me honrar, mas da humilhação que eu estava passando em uma determinada igreja. E não foi a primeira. Então, assim, a rejeição vai haver se você é de cor clara, se você é de cor escura, se você tem um cabelo liso, se seu cabelo for áspero, se você usa uma roupa assim, se você usa uma roupa assado, piorou com tatuagem e piercing, porque eu sou diferente no meio evangélico. Eu tenho um ET tatuado na minha coxa, porque eu sou o ET do evangelho. Não é isso, amigo? Bomba. Algo, né, que você não é comum de se ver, né? E assim, eu sinto... Ayala, eu acho que você fala muito rasgado. Eu acho que assim, não, manhã Deus me usa assim, enquanto ele não me mudar, eu vou ser assim. Então, até entre eu e minha mãe tem um certo limite, tem um certo limiar de limite, e ela me compreende como eu compreendo ela. Eu sou o fogo e ela é a água. Ela tem mais sabedoria, eu não tenho nada de sabedoria praticamente, porque eu sou esquentado, eu sou estourado, eu sou torpe, mas eu sou de verdade, George. Eu prefiro conviver com um Pedro como eu, do que com o Judas que abraça, que beija e depois lhe troca e lhe vende. Repete aí, fala pro povo aí, fala isso aí, repete. Eu prefiro, vocês têm que fazer essa mesma preferência. Viver com um Pedro do que com Judas. Porque Judas, ele abraça, ele beija e ele trai. Pedro não. Batista não. Isaías não. Você viu o último caso que aconteceu agora? Sim. Homens de Deus fizeram o que fizeram e outros casos que se tem aí. Aonde a gente vê polêmicas, aonde a gente vê bafafá e mimimi, um se alegrando com a desgraça, com a derrota do outro. Meu Deus, tudo é crente. forte. Eu vim da bruxaria, George. E eu vou te dizer uma coisa. A padilha que eu carregava se chamava Maria Quitéria. E o Exu que eu carregava era Exu Marabu. Quando tinha festa da cigana ou da padilha que eu carregava, quando eu chegava no terreiro, independente de ser festa dela ou de outras padilhas, eu participava das outras também. Porque há união em outras religiões. É muito difícil você ver um macumbeiro meter o pau em outro macumbeiro. Né? Mas os crentinhos de merda adoram meter um pau no outro. Então, assim, quando eu chegava lá, que não tinha, George, um acessório, uma cigarrilha, eu adorava uma cigarrilha de menta. Eu nunca fui de beber, mas quando eu tava manifestada ou irradiada, né, que eu era cavalo de Maria Quitéria e de Exu de outras entidades, eu gostava de um cigarro, eu gostava de um charuto quando eu tava com o Exu, linhagem de frente. Né? Chama incorporação, né? E tava incorporada. Ou irradiada, né? Já cansei de dirigir irradiada e de fazer várias coisas somente irradiada, mas não Alguém que for incorporada. do credo, né, da religião de matriz africana, quiser comentar aqui ou comentar depois, Fique à pode vontade, comentar. eu amo todos vocês. Vocês que são meu povo. E aí, George, quando eu chegava lá, que esquecia um brinco, uma roupa que fosse. Você acredita que as padilhas que estavam lá, elas percebiam, sabiam, elas tiravam tudo dela pra dar pra mim? Você acredita nisso? Isso é união. Você sabia que numa festa de cigano, de cigana, quando a gente chegava, que as pessoas não tinham, nem todo mundo tinha na roda, dinheiro pra poder pagar a cerveja e comida. Você sabia que eles comiam de graça? Você sabia que ninguém sabia quem tava com dinheiro ou sem dinheiro? Porque tinha união. Então não é sobre religião, amigo. É sobre caráter. Primeiramente, vamos diferenciar uma coisa da outra. Eu acho importante saber a nuance entre uma ofensa e uma crítica. É igual ao que eu falei naquele vídeo quando a Vitória apareceu com a sua mãe chorando porque fizeram uma chacota com o peso dela. E eu sou totalmente contra isso, eu sou contra você ofender alguém por causa da aparência, por causa de uma escolha ruim, por uma discordância. Não devemos ofender ninguém, esse é o papel de um cristão. Agora, você criticar, você refutar, você se posicionar é outra coisa. Inclusive, o que a Ayala fala aí é totalmente digno de uma refutação.
Quando ela fala só importa para Cristo o que eu sou por dentro, então pode cobrir o corpo de tatuagem, igual ela falou que ela é tatuada em 100% do corpo dela. Pode colocar piercing, pode fazer qualquer coisa bizarra no corpo, porque para Deus só importa o coração. E não é assim, e a verdade é que o que está dentro do seu coração, um coração humilde, um coração puro, um coração simples, se externaliza na aparência. E uma vez que o corpo é templo do Espírito Santo, eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Se eu entendo que esse corpo é templo do Espírito Santo e a própria Ayala, no início da sua conversão, falou isso com muita propriedade. Seria muito bom que ela hoje ouvisse o que ela falava antigamente, porque eu acho que a lucidez na sua vida cristã era muito maior naquela época do que agora. Até a planta dos pés eu sou tatuada por inteiro e o meu corpo é todo tatuado e foi tudo feita antes de conhecer Jesus. Depois que eu conheci Jesus, eu nunca mais me tatuei. Eu acho que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, que é mudando, eu não posso trazer para dentro do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, hoje é templo e morada do Espírito Santo. Então eu não faço mais. Não dá para fazer generalizações como alguns querem fazer em relação aos evangélicos. E por fim, outro ponto problemático no discurso da Ayala e de muitos, inclusive no do JA, é comparar os extremos, como ela disse. É melhor ser um Pedro do que ser um Judas. E realmente, para mim, é melhor que ela seja um Pedro do que ela ser um Judas, mas para Deus é outra história. Inclusive, Jesus disse a respeito de Pedro: Pedro, quando tu te converteres, confirma aos teus irmãos, ou seja, Jesus não aceitou a não conversão de Pedro. Jesus queria sim que Pedro se convertesse, e se Pedro não se convertesse, seria reprovado por Cristo, como qualquer outro. Já pensou esse argumento no dia do grande trono branco? Ah, Senhor, eu cometi aqui um adultério, mas teve outros que cometeram muito mais. Ah, Senhor, eu vivi na mentira, mas tem muitos homicidas aí que fizeram coisas piores, muito piores do que eu, como se os erros de outras pessoas justificassem os seus erros menores. E não, o que nós precisamos é sermos introspectivos, fazer uma autoavaliação e procurar cada dia mais melhorar. Esse tem que ser o nosso alvo e a nossa meta. E aqui, uma vez que a Ayala é uma figura pública, influencia pessoas. Como eu já falei em outros vídeos, aqui nós somos também uma contra-influência em relação ao que nós acreditamos da Bíblia Sagrada. É isso, o vídeo de hoje. Deixe tua opinião nos comentários, o que você pensa sobre. Muito obrigado pela tua inscrição, pela tua participação. Muito obrigado, você estar aqui. Deus abençoe mais e mais você, a sua família.